Então, gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professor Renê, boa tarde, professora Marjorie. Também desejo boa tarde aí para os dois meninos que estão fazendo o estágio deles com a gente. Sempre é bom a gente ter mais pessoas agregando conhecimento. A nossa aula de hoje de física vai ser um pouco rápida, porque eu vou somente esclarecer alguns pontos, certo, para vocês. E aí, logo em seguida, vocês terão a parte de química e finalizando com a parte de biologia. Então, hoje, gente, nós vamos começar a estudar, de fato, um dos principais conteúdos do segundo ano de vocês, tá? Na disciplina de física, que é chamado de calorimetria. Então, a gente vai definir essa calorimetria, vai observar as características que ela traz, entender essas características e, consequentemente, dentro dessas características, a gente vai perceber que existem aí algumas fórmulas que a gente vai poder usar para poder resolver algumas questões, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a definição de calorimetria. Então, essa calorimetria, ela é uma parte da física que é responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor que ocorrem entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças, tá? Consequentemente, gente, é através dessa calorimetria que vai ser possível saber, por exemplo, qual a temperatura de equilíbrio de um sistema de corpos e qual a quantidade de energia térmica necessária para que se observe alguma variação de temperatura ou mudança no estado físico do sistema. Então, essa calorimetria é uma grande parte, tá, do segundo ano de vocês e, consequentemente, é um dos assuntos também mais cobrados em provas externas, principalmente as provas do Enem, tá? Então, geralmente, aí todo ano cai de 2 a 3 questões sobre esse assunto. Em resumo geral, o que a gente precisa entender é que ela é responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor, podendo ocorrer entre dois ou mais corpos e suas respectivas vizinhanças, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar ou escrever, que algum professor que está aí, ele me passa a informação, tá? Então, gente, a gente precisa entender que calor e temperatura são duas coisas completamente diferentes. O calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, eu tenho o contato entre dois corpos. Consequentemente, ali existe um contato térmico entre eles. Pela lógica da situação e pelo que a calorimetria traz para a gente, sempre é necessário que o corpo que possua maior temperatura forneça, ou seja, o corpo que tenha a maior quantidade de calor, forneça calor para o que tem menor quantidade. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá? Então, esse calor é essa troca, tá? Essa energia térmica em trânsito, e aí ela vai ocorrer até que se estabeleça esse equilíbrio térmico. Consequentemente, quando esses corpos atingem o equilíbrio térmico, todos eles permanecem com a mesma temperatura. Então, é uma situação realmente muito básica. Se você pega uma coca bem gelada do congelador e retira um bolo do forno bem quente e coloca eles um próximo do outro, se você deixar por um determinado tempo, tá? Inclusive o tempo influencia nessa parte de energia térmica em trânsito. Se você deixar um tempo aqueles objetos próximos, quando você vai ver novamente a temperatura, ou quando você vai aferir a temperatura daqueles objetos novamente, você vai perceber que aquele corpo que estava com a maior quantidade de calor, ou seja, com a maior temperatura, ela vai consequentemente ter diminuído, e aquele outro corpo que estava muito frio, com a quantidade de temperatura muito baixa, vai ter uma tendência de ter aumentado. Isso porque a tendência é chegar nesse equilíbrio térmico. Esse calor, gente, ele é definido pelo Sistema Internacional, dado em joules, tá? No entanto, se vocês prestarem atenção, na maioria das questões que a gente for trabalhar, ele vai usar o termo caloria, tá? Chamado de cal.
E aí a gente tem que prestar atenção que uma caloria vale aproximadamente 4,186 joules, tá? Dentro das definições de calor, nós temos aí algumas separações. A primeira delas é calor sensível ou calor específico, tá? Então vamos lá. Quando um corpo tem a sua temperatura alterada, ou seja, ele está a uma determinada temperatura e aconteceu algum fenômeno ou alguma situação, foi remetida àquele objeto e aí aquela temperatura foi automaticamente mudada. Logo, podendo também sofrer mudanças em suas dimensões. Dizemos que ali ele recebeu somente calor sensível, ou seja, houve somente uma alteração na sua temperatura, tá? Então, consequentemente, o que acontece? Quando um corpo recebe esse calor sensível, ele consegue fazer com que haja uma variação de temperatura no corpo, altera ou não as dimensões daquele objeto, por meio do processo de dilatação térmica, que foi exatamente o que a gente viu na aula anterior, que foi a atividade 02 de vocês. Então, aquela dilatação térmica que vocês estudaram se aplica agora nessa parte de calor sensível, calor específico. Isso quer dizer o quê? Que no calor sensível ou calor específico, o objeto ele tem uma mudança de temperatura, porém ele não consegue alterar a sua mudança de estado físico, tá? Então, como é que eu calculo esse calor sensível ou calor específico? Através dessa fórmula aí. Então, Q, que é a quantidade de calor, aqui eu coloquei as unidades mais usuais. Medida em calorias, vai ser igual ao produto da quantidade de massa do corpo, dada em gramas, vezes o nosso calor sensível ou específico, dado em calorias por grama grau Celsius, vezes a minha variação de temperatura dada em graus Celsius. Isso quer dizer, Matheus, que se a minha quantidade de calor estiver naquela condição de unidade, caloria por grama grau Celsius, e a minha variação de temperatura estiver em uma outra unidade, eu preciso fazer a conversão? Precisa. Você precisa converter esse valor, certo? Eu posso trabalhar com quaisquer unidades de temperatura nas questões? Pode. Você pode encontrar graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. Então, qualquer um pode ser utilizado, certo? Nós também temos a definição de capacidade térmica. Ela é uma grandeza física que é utilizada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber ou deve ceder para que a sua temperatura varie entre 1 ou 1 Kelvin, tá? 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Diferentemente do calor específico ou calor sensível, essa grandeza vai estar relacionada com o corpo como um todo, e não somente com cada grama da sua composição. Então, gente, isso aí já mostra o quê? Dentro dessa situação, a nossa massa ela não vai ser considerada. Aquela massa do corpo que a gente trabalhou lá no calor sensível, aqui nessa capacidade térmica, a gente não vai trabalhar com ela de forma realmente rudimentar, certo? Então, gente, essa capacidade térmica, ela é a razão ou a divisão da quantidade de calor existente pela variação de temperatura. Então, para cada questão, a gente tem que analisar isso. Se a minha questão pede a capacidade térmica, ela tem que dar a quantidade de calor e a variação de temperatura que ali está acontecendo no objeto. Me dando esses dois valores, eu consigo calcular essa capacidade térmica. O meu calor latente já é um outro princípio, porque através dessa quantidade de calor recebida, o meu objeto, o meu corpo, ele tende a mudar o seu estado físico. Então, lá no calor sensível, mudava apenas a temperatura. Aqui no calor latente, ele muda de estado físico, tá? Então, como é que eu posso calcular? A minha quantidade de calor vai ser a massa, novamente, porque aqui nesse caso, para que haja essa mudança de estado físico, eu preciso considerar a massa do objeto, que vai ser mudado, consequentemente, multiplicado pela quantidade de calor latente. Lembrando que esse calor latente é dado em calorias por grama. Então, essas são as unidades mais usuais que a gente vai trabalhar. Então, se na questão diz que mudou de estado físico, eu não penso em nada a não ser calor latente, e aí eu já coloco a fórmula do lado, caso seja necessário, para poder encontrar a minha resposta. Se não for uma questão de teoria, claro.
E a gente finaliza essa parte inicial de calorimetria falando sobre fluxo de calor, lei de Fourier, tá? Inclusive, essa questão é uma questão bem... já foi cobrada algumas vezes na prova com uma intensidade até bem alta. Então, é preciso que vocês dêem uma olhada realmente nela, porque é possível que ela possa cair novamente, né? Pode ser a nível de cálculo ou a nível de teoria. Esse fluxo de calor, gente, ela é uma grandeza que fornece para nós uma taxa de passagem de calor através de alguma área. Então, esse fluxo de calor, ele é dado em joules por segundo pelo Sistema Internacional e ele recebe essa letra grega aí, tá? Então, existe duas formas de eu calcular o meu fluxo de calor. Ou eu tenho a razão entre a quantidade de calor pelo tempo, ou esse fluxo de calor vai ser a minha condutividade térmica do material, ou seja, um valor tabelado para cada tipo de material existe uma condutividade térmica. Nisso, eu vou multiplicar pela área do corpo, dada em metros quadrados, multiplicar pela variação de temperatura, que eu não coloquei, porque a gente já repetiu essa terminologia lá nos slides anteriores, e vou dividir pela espessura do corpo. Algumas fórmulas trazem o valor de L, que é o comprimento, também dado em metros. Então, aí a gente tem, de certa forma, 3 possibilidades de calcular esse fluxo de calor. Alguma dúvida? Vocês estão me escutando? Estamos sim, Matheus. Por enquanto, nenhuma. Pronto. Então, vamos lá. Nós vamos aqui resolver 2 das 3 questões que a gente colocou na nossa aula. Porque uma é teoria, então eu vou deixar que vocês deem uma olhada no texto para poder responder, caso alguém ainda não tenha enviado. Porque eu sei que muita gente aqui já até enviou a atividade e vai somente fazer a conferência da resposta. Então, vamos lá. Matheus, Oi. o Francisco Leandro está perguntando aqui sobre a fórmula, novamente. Sobre a Quer saber a fórmula do fórmula? fluxo de calor, do último tópico, é? É do último, Leandro? Ou as fórmulas? Ou é sobre a atividade das duas fórmulas, as últimas? Então, vamos aqui fazer um resumo bem rapidinho. Ver se eu consigo aqui fazer com vocês esse resumo. Ó, para que vocês não esqueçam. De fórmulas, nós só vamos ter 3 fórmulas. A primeira é o nosso calor sensível. Vamos usar essa nomenclatura para ficar mais fácil. Pode chamar de calor específico, mas eu vou trabalhar aqui com ela como sendo calor sensível. Então, meu calor sensível vai ser Q igual a MC delta T. O que é esse Q? É a quantidade de calor. Esse M é a massa. Esse Czinho é o nosso próprio calor sensível. E esse ΔT é a minha variação de temperatura. Então, essa é a formulazinha do calor sensível, tá? Outra fórmula que a gente viu é a fórmula da capacidade térmica. Eu prometo que daqui uns 2 meses vai estar alinhado, tá, gente? A letra é porque a gente vai aprendendo aos poucos. Então, a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, tá? Que é a nossa capacidade térmica. Próxima formulazinha. Eu falei 3 fórmulas, não foi? Tentei enganar vocês se eu tiver falado 3, tá? São 4. Próxima formulazinha é o nosso calor latente. O calor latente, ele pode ser calculado como Q igual a mL,
O que é esse L? É o próprio calor latente. Uma dúvida que alguém pode ter. Esse calor sensível e esse calor latente, gente, são valores tabelados. Geralmente, nas questões, eles não pedem para a gente calcular isso. Se for uma questão muito complexa, para que o aluno tenha, de certa forma, ter que pensar um pouco, ter um raciocínio mais apurado da questão, esses valores já vão ser informados. O que a gente pode encontrar para calcular? Nas questões que a gente faz em sala de aula, ou em algum livro de conhecimentos de base, mas geralmente questões complexas, esses valores já vêm na questão como valores tabelados, tá? E a nossa última fórmula é a lei de Fourier, ou fluxo de calor, tá? Então, eu tenho duas formas de calcular. Então, o meu fluxo de calor, ele pode ser a quantidade de calor pelo tempo ou condutividade térmica vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento, tá? Lembrando que esse fluxo de calor, ele é dado em joules por segundo. Geralmente, essa unidade é uma unidade fixa. Você também pode encontrar em outras unidades, mas geralmente essa é a mais trabalhada, tá? Lembrando que essa condutividade térmica, ela depende do material trabalhado, tá? Então, se eu trabalho com aço, o aço tem uma condutividade térmica. Se eu pego um outro objeto, madeira, madeira vai ter outra condutividade térmica, tá? Então, são valores tabelados. Deu para entender parcialmente as fórmulas? Um grande vazio nisso que a gente ensina, Sim, Matheus. tá? Quando a questão é muito fácil, eles ficam assim. Eu entendo vocês, gente, que física é maravilhoso, mas vocês podem perguntar, tá? Eu vou apagar isso aqui porque vai estar salvo no vídeo. Então, vocês dão uma olhadazinha depois, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas, Então, gente, vocês podem Francisco perguntar. Leandro disse que gravou a tela. Qualquer coisa ele manda, Ah, olha aí, ó. Não, manda só essa partezinha aí para os colegas, né? Vocês são demais. Eu só não passo vocês porque eu preciso testar vocês, entendeu? Para ver se eles realmente aprenderam o conteúdo. Então, vamos lá. Vamos aí, a nossa questãozinha 1, bem rapidinho. Um corpo de 500 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico. Gente, calor específico só tem uma fórmula. Então, vamos fazer ela aqui. O nosso calor específico vai ser quantidade de calor igual a MC delta T, onde esse T é maiúsculo, tá, gente? Por que maiúsculo? Para diferenciar de tempo, que é minúsculo, tá? Então, vamos lá. Olhando aqui os dados da questão. A minha quantidade de calor é de quanto? De 5.000 calorias. Então, esse é o valor da minha quantidade de calor, tá? Que aqui ele ainda faz um processo de explicar bem direitinho para o aluno, ainda diz que é uma quantidade de calor sensível, tá? E aí as outras informações, 500 gramas é a massa do objeto ou do corpo, 25 graus Celsius é a temperatura inicial, 30 graus Celsius é a temperatura final. Então, ele já deu tudo para você calcular esse calor sensível. Então, vamos lá. Ó. Então, minha quantidade de calor, 5.000 calorias, é igual a massa. Quem é que se lembra aí da quantidade de massa? 500 gramas. Isso mesmo. Vezes o calor sensível ou específico,
multiplicado pela variação de temperatura. Se eu tenho uma variação de temperatura, esse objeto, ele teve uma alteração na sua temperatura. E de quanto foi essa alteração? De 30 graus Celsius menos 25 graus Celsius. Então, eu tenho 5.000 calorias igual a 500 gramas vezes 30 menos 25, 5 graus Celsius. Então, eu tenho que 5.000 calorias é igual 500 vezes 5, 2.500 graus Celsius vezes o meu calor específico. Se eu quero descobrir o valor desse calor específico, gente, então tudo isso aqui passa dividindo. Então, eu tenho 5.000 calorias dividido por 2.500 graus Celsius. 5.000 dividido por 2.500 é igual a 2. E qual é a minha unidade final? Calorias por graus Celsius. Então, essa é a nossa resposta, tá? 2 calorias por graus Celsius. Alguma dúvida? Deu para entender? Um grande silêncio. Sim, Matheus, entendemos. Pois tudo bem, vamos continuar. Estão confirmando aqui agora no chat. Pronto. Então, nossa respostazinha, 2 calorias por graus Celsius. Bem facinho, gente, essa questão, né? Não tem nenhuma dificuldade, né? É só fazer a substituição. Então, vamos lá, continuando. Olha aí a nossa próxima questão. Mais simples ainda. Um corpo de 10 kg precisa receber 2.500 joules de calor sensível para ter sua temperatura variada em 10 Kelvin. Determine a sua capacidade térmica. E aí, gente, para eu calcular a minha capacidade térmica, basta eu pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. Matheus, mas as unidades de capacidade térmica aí estão um pouco diferentes. Então, vamos tentar entender por quê. Nós sabemos que para calcular a capacidade térmica, basta dividir a quantidade de calor pela variação de temperatura. A minha quantidade de calor já foi informada na questão. É de quanto? É de 2.500 joules. E a minha variação de temperatura? 10 Kelvin. Então, voltando, vamos fazer a substituição. Eu tenho 2.500 joules dividido por 10 Kelvin. 2.500 dividido por 10, 250 joules por Kelvin. Olha aí, ó. Muito rapidinho essa questão, tá? Essas unidades, gente, de Kelvin, geralmente não são trabalhadas. Nessa parte, quando a gente fala de capacidade térmica. Aí foi uma situação diferente, podemos dizer assim, tá? Mas para calcular é a mesma situação. O que é que a gente teria que prestar atenção? Se nas nossas respostas não tivesse nenhuma dessas unidades. Aí a gente provavelmente teria que fazer o quê? Converter uma unidade de quantidade de calor ou converter uma quantidade de temperatura. Então, se já tem na resposta essas unidades que a questão informa, então não tem necessidade das pessoas ou da gente de fazer essa substituição por outra unidade, já que a gente não vai encontrar uma resposta. Então, basta realmente fazer a divisão e encontrar aí a nossa resposta, que foi 250 joules por Kelvin. Alguma dúvida? Por enquanto, não, Matheus. Então, se por enquanto não tem, é maravilhoso. Como é? Eu não entendi essa segunda. Não entendeu a segunda? A parte do cálculo? Sim. Ó, vamos aqui fazer de novo. Vou até botar aqui, ó.
A questão informou para a gente isso aqui, ó. 2.500 joules. Então, 2.500 joules é uma quantidade de calor. Certo? Diz certo para eu continuar. Liga teu áudio ou então bota aí no chat. Certo? Certo. Pronto, muito bem. Aí ele diz que houve uma temperatura agindo no sistema. Qual é o valor dessa temperatura? 10 Kelvin. Então, esse 10 Kelvin é exatamente a nossa variação de temperatura. Provavelmente partiu do zero e chegou no 10, tá? Para chegar nesse valor aqui. E aí, se eu preciso calcular o valor da minha capacidade térmica, basta eu pegar o valor da quantidade de calor, que é 2.500 joules, e dividir pela variação de temperatura, que é 10 Kelvin. Se eu cortar um zero com um zero aqui, eu tenho 250 dividido por 1, que é 250 joules por Kelvin. Chegando aí no mesmo resultado colocado aqui em cima. Certo? Certo. Pronto, aí, ó. Então, sem mais dúvidas, encerra a parte de física aqui. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, se vocês tiverem ainda alguma dúvida a respeito do assunto, basta aí me chamar no privado, no WhatsApp, colocar no grupão, que a gente vai resolvendo essas questões. Acredito que tenha sido isso, certo? Marcos Igor está perguntando. Pronto, show de bola. Pronto, muito bem. Gente, só Obrigado. antes do... Ixi, te cortei, Matheus, desculpa. Ah, sim, só para avisar, antes dos meninos saírem da aula, cuidado com a frequência, tá? De vocês. E aí eu vou deixar vocês com o professor Renê, que é o professor de Química, mas a Marja eu tenho um aviso para dar para vocês antes. Só para quem entrou posteriormente, né, a nossa frequência ela não vai ser mais no chat, certo? Então, no final da aula, eu mando o link para vocês responderem a frequência, tá bom? Registrarem a frequência de vocês. Então, podem ficar tranquilos. Renê, eles são todos seus. Pronto, boa tarde, pessoal. Todo mundo está conseguindo me ouvir, né? Sim, sim. Assim. Pronto. Deixa eu só fazer aqui a apresentação. Pronto, então sou o professor Renê. E na aula de hoje a gente vai falar sobre funções inorgânicas, né? Que é o tema da nossa aula 3. Mais especificamente, as funções sais e óxidos. A gente já falou sobre os ácidos e sobre as bases, né? E aí, dando continuidade às funções inorgânicas, a gente vai falar sobre os sais e os óxidos. Então, para início de conversa, o que são os sais? Sais são compostos capazes de dissociar na água, liberando íons. E a caneta. Liberando íons. Mesmo que em pequena porcentagem, dos quais pelo menos um cátion é diferente de H3O+, e um ânion é diferente de OH-. Então, em outras palavras, um sal, ele não vai ser nenhum ácido, nenhuma base, ele vai ser a substância derivada da neutralização de um ácido com uma base. No caso, ele vai ser um composto, né, iônico, que vai liberar um íon que não é o H3O+, que no caso todo ácido libera o H3O+, e não libera o OH-, que é característica de uma base, né? Então, assim, o que vai ser o sal? Vai ser o resultado, um composto, né, resultado da reação de neutralização de um ácido com a base. Geralmente vai ser isso que vai acontecer com ele. Então, vamos analisar aqui os primeiros sais que eu coloquei para vocês, ó, a dissociação deles. Aqui eu tenho o NaCl, o cloreto de sódio. Ele se dissocia em água, né? Em Na
mais e Cl menos. Se vocês observarem, aqui tem representando dizendo em qual estado físico eles estão, né? Aqui ele está sólido. Depois, quando ele é adicionado em água, vai ficar os íons aquosos, né? Tá ok? Então, por definição, sal são esses compostos, tá bom? Próximo, a gente tem o CaNO3,2, que é o nitrato de cálcio. Ele se dissocia em Ca2+, e NO3-. Tem também o fosfato de amônio, NH4,3PO4. Então, todos os sais, por definição, vão ser isso. Eles vão dissociar em água, liberando um íon positivo, como por exemplo esse, e um íon negativo. Aí eu acho que vocês já devem saber, né, que foi estudado no ano passado, que os íons positivos, né, são chamados de cátions e os íons negativos são chamados de ânion, certo? O íon positivo significa que a substância perdeu elétrons e o íon negativo significa que a substância ganhou elétrons, tá bom? E aí quando tem esse númerozinho aqui, ó, 1+, significa que ele perdeu um elétron. 3- significa que ele ganhou 3 elétrons, certo? Então, por definição, sal são compostos que se dissociam em água, né? Aí aqui eu coloquei para vocês os íons, né? Os cátions principais, acho que deve estar pequenininho aí para vocês. Qualquer coisa, vocês vão na tela do celular, quem não tiver no computador, né? Vai na tela do celular e faz um movimento aí de pinça, amplia aí para ver melhor. Aí, assim, eu coloquei para vocês os principais cátions, né? Que são os íons positivos. A gente tem aí, ó, o H+, o Li+, Na+, que é o hidrogênio, o lítio, o sódio. Então, tenho aqui todos os íons para vocês, para depois vocês darem uma olhada. Aí, abaixo aqui na tabelinha, eu coloquei os ânions, que são os íons negativos. Aí, a gente tem aqueles com carga -1, né? Que é o fluoreto, o cloreto, o brometo, iodeto, com carga -2, que são os óxidos, os peróxidos, os sulfetos, com carga -3, que são os fosfatos, o arsenito, o arseniato. Então, coloquei aí essa tabelinha para vocês e daqui a pouco vai servir também para a gente entender um pouquinho melhor da nomenclatura. A regra de nomenclatura dos sais, ela segue o seguinte esquema. A gente começa com o nome do ânion. O ânion é o íon... Opa! Coloquei o I 2 vezes. O ânion é o íon negativo, né? Íon negativo. E o cátion é o íon positivo, tá certo? Então a gente vai dar o nome do sal baseando-se nisso. Por exemplo, o negativo ele sempre vai ficar aqui no final, nessa parte aqui, ó. E o positivo ele fica sempre no início. Porque na fórmula molecular a gente coloca os átomos mais eletronegativos por final. E quem é mais eletronegativo tende a ficar negativo, né? Tende a ganhar elétrons. Então, nesse caso aqui, o negativo é o NO3. Aí eu vou mostrar aqui uma coisinha para vocês, ó. Vamos ver se nossa tabelinha aqui tem o NO3. Tá bem aqui, ó. NO3. Ele é o íon nitrato. Aí por isso que o nome dele vai ser, ó, nitrato de... Aí quem é o cátion? É o K. O K ele é o potássio. Então, por isso que o nome desse íon é nitrato de potássio. Do mesmo jeito para o próximo aqui, ó, tem o Cl2. Vamos ver que ânion é esse, o Cl2. Cl2 acho que nem está aqui na tabelinha. Tá aqui. Cl está bem aqui, ó. Cl é o cloreto. Então, por isso que o nome dele vai ser, ó, cloreto de... Aí, quem é esse cátion aqui? É o magnésio. Então, cloreto de magnésio. E assim a gente vai nomeando todos os sais, seguindo essas regrinhas, tá certo? Esse ânion aqui é o fosfato. E esse cátion é o cálcio. Então, por isso que o nome dele é fosfato de cálcio. Já esse, o ânion, é o sulfato. E o cátion é o alumínio. Então, por isso que o nome dele vai ser sulfato
de alumínio. E assim a gente dá nome aos sais. Essas são as regras, né? Mas vão existir os cátions com mais de uma valência. O que é isso? São os cátions que não têm forma fixa, né? Que pode perder 2 elétrons, 3 elétrons. Então, tem alguns que tem isso para complicar para a gente, né, na nomenclatura. Mas são poucos. Coloquei aqui os principais para vocês. Nesses casos, aí a regrinha vai ficar um pouquinho diferente, porque vai ficar assim, ó. A gente vai utilizar o nome do ânion do mesmo jeito, D, aí a gente vai colocar o nome do cátion de menor valência com o sufixo oso. O que tem maior valência, a gente vai colocar o sufixo ico. Então vai diferenciar só isso aí. Vamos lá o exemplo. Esse aqui, o ânion, é normal, né? Sulfato, certo? É o sulfato. Esse daqui é o ferro. Mas esse ferro aqui é o ferro diferente. Como é que a gente vai saber qual é o ferro que está sendo apresentado aqui? Se é o ferro 2 ou é o ferro 3? A gente vai saber pela quantidade de íons sulfato. Porque o sulfato, ele no caso, a gente vai voltar aqui para vocês. O sulfato, ele tem carga, tá bem aqui o sulfato, ó. Ele tem carga -2. Aí a gente vai olhar quantos sulfatos e quantos ferros tem lá na forma molecular. Nesse caso, a gente só tem um sulfato e a carga dele é -2. Então, significa que o ferro que está aqui, que a gente tem que anular, né? Se esse é -2, o ferro é +2. Ou seja, o cátion é o ferro 2. E como o ferro 2 é o cátion de menor valência, que vai ser o -2, o outro é o mais, ou melhor, é o +2, o outro vai ser o +3, então por isso que a gente chama ele de sulfato ferroso. Mas a gente pode também chamar, como a gente está vendo que ele é o +2, de sulfato de ferro 2, que é bem mais simples, né? Só lembrar, o sulfato de ferro 2, mas também pode apresentar esse nome, né? Sulfato ferroso. Professor, e nesse outro caso, onde o SO4, eu tenho 3 dele. Se cada valência dele é -2 e eu tenho 3 dele, então a valência dele vai ficar -6 no total, né? Se eu tenho aqui 2 ferros, qual número multiplicado por 2 dá +6? Porque para ser uma molécula, né, eles têm que neutralizarem as cargas, porque não há nenhuma carga aqui, né? Então, no caso, seria o +3. Essa seria a valência desse ferro. E no caso, esse ferro, que aí no caso 2 vezes 3 dá +6, -6 dá igual a 0, fica neutro, né? No caso, esse ferro, ele é o ferro 3. Aí o nome dele vai ser sulfato de ferro 3, ou sulfato férrico, porque ele é o de maior valência. Então, novamente, só para concluir aqui essa parte. Existem átomos, né? Existem cátions que têm mais de uma valência, como por exemplo o ferro. Quando ele está ligado ao sulfato, que é o SO4, vai ter 2 nomes, porque não é o mesmo composto. Eles são 2 compostos diferentes. E eles vão ter nomes diferentes. E aí a gente vai diferenciar isso pela sua valência. Ou chamando o menor de oso e o maior de ico, ou colocando essa valência, né? Então, no caso, esse daqui é 2, fica sulfato de ferro 2. Nesse caso, o ferro é 3, então fica sulfato de ferro 3. Outro cátion que vai apresentar isso, né? Essas valências diferentes, é o cobre, que é o Cu. O cobre, ele também vai ter 2 valências possíveis. Nesse caso aqui, a gente vai ter o NO3, que é o íon nitrato. Aí vamos aqui verificar na tabela onde que ele está, né? O NO3 nitrato está aqui, ó. Se vocês observarem, a carga dele é -1, ok? É -1. Então, se aqui é -1 do nitrato, com certeza esse cobre é o cobre +1.
Por isso o nome dele, nitrato de cobre 1, ou nitrato cuproso, porque é o que tem menor valência. E o outro, como vocês podem observar, a gente tem dois íons deles, né, ligado. No caso, vai ficar com carga total, se cada um é -1, vai ficar com carga total de -2. Ou seja, esse cobre aqui, ele já é diferente, ele não é o cobre +1, é o cobre +2. Ou o nome dele vai ser nitrato de cobre 2, ou nitrato cúprico, porque é o que tem maior valência, certo? Então, esses daqui são os casos excepcionais, né, para a nomenclatura. Os sais, eles podem ser classificados em grupos. Existem os sais neutros, sais básicos, os sais ácidos. Os sais neutros vão ser aqueles derivados de um ácido forte com uma base forte. Como eu falei para vocês, os sais eles são derivados de ácidos e bases. Ou derivado de um ácido fraco e uma base fraca, né? Proveniente de base fraca e ânion proveniente de ácido fraco. Então, ele vai ser neutro quando acontecer isso. Os dois têm que ser fortes, o ácido e a base, ou os dois têm que ser fracos. Como, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem o HCl, um ácido forte, e o NaOH, que é uma base forte. E aí, quando eu coloco para interagir eles dois, ocorre uma reação de neutralização que vai propiciar a formação do NaCl. O Na+ se junta com o Cl- e o H+ se junta com o OH-. Quando se junta o Na com o Cl, vai formar o cloreto de sódio, que é o NaCl, que é o nosso sal neutro e água, certo? Então, essa daqui é uma reação de neutralização. E quando é que ele vai ser um sal básico? Quando ele possui um cátion proveniente de uma base forte e um ânion proveniente de um ácido fraco. Então, vai ser o diferente do neutro. Para ser básico, a base tem que ser forte e o ácido fraco. Quando houver essa interação, o sal formado ele vai ser básico, como é o caso que acontece aqui. A gente tem o ácido carbônico, que é um ácido fraco, e a gente tem o NaOH, que é uma base forte. Quando interagem os dois, quem que vai sobressair? O básico, né? Que é a mais forte. Então, o sal ele vai ser básico, como é o caso do bicarbonato de sódio, certo? Ele é um sal básico, por conta da base ser forte. E quando é que vai ter um sal ácido? Quando ocorrer a interação de um ácido forte com uma base fraca. Nesse caso, quem vai prevalecer é a força do ácido, né? Produzindo, então, um sal ácido. Aí eu estou misturando. É sal ou é ácido, como é? Pronto, é os dois mesmo. É um sal ácido, porque ele, de acordo com a formação dele, houve uma interferência do ácido. Porque todo sal ele é formado a partir da interação de um ácido com uma base. E aí é como eu falei para vocês, se os dois são fortes, o sal ele sai neutro. Se os dois são fracos, o sal sai neutro. Se o ácido é forte, sai um sal ácido. Se a base é forte, sai um sal básico, tá certo? Então é isso que vai acontecer. Tem aqui alguma dúvida? Deixa eu voltar. Até agora não, Renê. Não é? Todo mundo está entendendo? Dê aí um feedback aí de vocês. Está todo mundo entendendo as definições? Se eu estou falando rápido demais também. Todo mundo tão calado. O que foi aconteceu? Uhum.
Confirmem, gente, vocês estão entendendo ou não? Tá me entendendo, é que tá me prestando muita atenção. Olha aí que coisa Tá tão boa. concentrado que não dá para responder, tá vendo? Pronto. Vamos dando continuidade. Terminei a parte de sais. Já falamos o que sobre os sais? O que é um sal, como dar o nome do sal, as regras, né, sobre o nome do sal, e quando um sal ele é diferenciado, né, apresenta um cátion com duas valências, né, também isso, e os tipos de sais, né. Tem alguém com dúvida, Mário? A Andressa e o Everton disseram mais ou menos, assim, estão entendendo mais ou menos. Então qual foi a parte? Vocês ficaram assim mais em dúvida? Pois é, eu tô perguntando aqui para eles. Na parte dos sais, o Everton está dizendo. O nome, Everton, dos sais? Que foi? Que ficou mais... Isso, no nome, pronto. Depois deixa eu voltar para a parte da nomenclatura. Pronto. A nomenclatura normal, a gente vai utilizar o quê? O nome do ânion. Aí eu coloquei lá a tabelinha para vocês, né? Você olha lá a tabelinha, o nome do ânion. Aí coloca o D, né? É regra, mais o nome do cátion. Isso daqui é a regra que a gente vai seguir, certo? É a regra da IUPAC. Ela que organiza essas regras de nomenclatura. Nesses casos, basta a gente olhar quem é o ânion, que sempre vai estar no finalzinho, e o cátion, que sempre vai estar no início, que eu circulei aqui para vocês, né? Os cátion no início e o ânion está sublinhado. E aí você olha qual é o ânion. O ânion é o NO3. O NO3 é o nitrato, então fica nitrato de potássio. O ânion é o Cl-, que nesse caso aqui está em forma de Cl2, são dois, né? Cl-. Então, no caso aqui, o Cl- é o cloreto, e o Mg, o cátion, é o magnésio, então fica cloreto de magnésio. Esse caso aqui é ótimo. Beleza, tudo vai ser assim, só colocar o nome do ânion, D e o nome do cátion. Só vai ter diferença nesses casozinhos aqui, ó. No caso do sulfato de ferro e no sulfato do nitrato de cobre. Por quê? Porque o ferro ele tem duas valências possíveis. O ferro ele pode ser o ferro mais 2 ou o ferro mais 3. E o cobre ele pode ser o cobre mais 1 ou o cobre mais 2. O que que significa? Significa as valências dele. Então, quando eles forem, dependendo de com quem eles estejam ligados e a quantidade, eles podem ter valência diferente. Então, é isso que vocês têm que ter cuidado, tá certo? Quando for o ferro mais 2, ele vai se chamar sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso. Alguém já ouviu falar nesse remédio, sulfato ferroso? Um complemento vitamínico, né? Sulfato ferroso. Quando ele for o Fe mais 3, ele vai ser o sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. Aí do mesmo jeito para o cobre. Quando for o cobre 1, é o nitrato de cobre 1 ou nitrato cuproso. Quando ele for o cobre 2, ele vai ser o nitrato de cobre 2 ou o nitrato cúprico. Certo? Os dois nomes aqui que eu coloquei estão corretos. Os dois nomes. Tá bom? Deu para entender agora, né? Pronto. Vamos para os óxidos. Os óxidos são compostos binários. O que é isso, composto binário? Formado por dois elementos químicos. Todo óxido é formado por dois elementos químicos, dos quais o oxigênio, por isso que vem o nome óxido, né? É o elemento mais eletronegativo. Então, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Vamos aqui a alguns exemplos para vocês.
Óxido de cálcio é o CaO. Tem quantos elementos? Tem o Ca, que é o cálcio, e tem o O, que é o oxigênio. Então, tem 2 elementos. E quem é o elemento mais eletronegativo? É o O, porque ele está por último. Sempre a gente vai olhar isso. Numa forma molecular, o elemento que sempre está aparecendo por último no final é o mais eletronegativo. A forma molecular ele organiza os elementos pela sua eletronegatividade, certo? Isso é regra também. E aí, para que serve o óxido de cálcio? Ele é utilizado na correção do pH do solo. Outro óxido usado no dia a dia é o óxido de manganês. É o MnO2. A pessoa aqui tem um 2, mas só tem um elemento, né? No caso, o oxigênio. Eu tenho 2 átomos desse elemento, entendeu? E no caso, o óxido de manganês é usado na fabricação de aço. A gente tem também aqui o óxido de estanho, que é o SnO2, é utilizado na fabricação de latas. O óxido de ferro 3, olha aí o ferro aparecendo novamente, ó, a gente já aprendeu sobre ele, né? O ferro e o cobre. Por que é o óxido de ferro 3? Porque nesse caso aqui, quem está aparecendo é o ferro mais 3, tá bom? Ele é utilizado na fabricação de pigmentos, de tintas, né? O óxido de alumínio, que é o Al2O3, é utilizado na fabricação do alumínio. Então, são exemplos de óxidos que aparecem no dia a dia. A nomenclatura oficial dos óxidos, ela se baseia no uso de prefixos gregos. Quais são os prefixos gregos, né? Mono, di, tri, tetra, pente, hex, sept, para indicar tanto o número de átomos de oxigênio como o número de átomos do outro elemento. Então, vamos ver como é que fica. A regra vai ficar assim, ó. É o prefixo grego, que é esse aqui, mono, di, tri, tetra, mais óxido, depois vem o di, depois vem o prefixo grego, que nesse caso é opcional, você coloca ou não, mais o nome do elemento. Meu Deus, como é isso? Vamos ver, né? Aqui são 7, ó. Tá certo? Qual é o prefixo grego para 7? Mono é 1, di é 2, tri é 3, tetra é 4, pente é 5, hex é 6, hept é 7. Então, aqui tem um 7. Por isso que aqui vai ter hept. Aí depois você vai colocar aqui palavra óxido. Então, fica heptóxido de... Aí você bota o prefixo grego de novo. Tem quantos cloros? Aí olha bem aqui, ó. 2, né? 2 átomos. É o Cl, né? Cloro. Então, dicloro. Lembrando que esse prefixo grego aqui do dicloro é opcional, tá certo? É opcional, então é assim que vai ficar o nome dele. Vamos para mais um. Olha aqui. Quantos oxigênio eu tenho? 3. 3 é tri. E ele é um óxido. E no outro elemento? O outro elemento é o ferro. E eu tenho quantos? 2. 2 é di. E o elemento, como eu já falei, é o ferro. Então fica trióxido de ferro. Nesse tem 5 átomos de oxigênio. Então vai ficar pente, porque 5 é pente. E óxido, porque é um óxido. D tem quantos fósforo? P é o fósforo. Tem 2. Então de fósforo. Tá certo? Vão ter casos em que não vai aparecer, não tem mais de um oxigênio, vai ter só um oxigênio. Nesses casos que só tem um oxigênio, a gente só coloca óxido e o nome do elemento, certo? Óxido, nesse caso, só tem um átomo de oxigênio, não tem possibilidade de ocorrer esse óxido com mais de um átomo de oxigênio, então, no caso, fica óxido de sódio. A mesma coisa para o óxido de prata. Não tem outra possibilidade de ligação com a prata com mais de um oxigênio, então, no caso, fica somente óxido de prata, tá certo? A pessoa não precisa colocar monóxido de sódio, monóxido de prata, não tem necessidade, né? A pessoa vai ter esse daí, não tem outros, entendeu? E para os elementos que possuem mais de uma valência, igual a gente já viu, a gente vai usar aquela mesma regrinha, né, anterior. A gente vai usar a mesma coisa
Para o que tiver menor valência, o sufixo oso, ou então coloca a valência, e para o de maior valência, a gente vai colocar o sufixo ico, ou coloca o seu número, né? Como, por exemplo, esse. Nesse caso, o cobre aqui, ele tem valência mais 1. Então, ele vai ser o menor valência, que é o óxido cuproso, ou óxido de cobre 1. Nesse caso, o cobre tem valência mais 2. Então, nesse caso, vai ser o óxido cúprico ou óxido de cobre 2. Nesse caso aqui, o ferro tem valência mais 2. Então, óxido ferroso ou óxido de ferro 2. E nesse caso, o ferro tem valência mais 3, igual a gente já viu. Então, ele vai se chamar óxido férrico ou óxido de ferro 3. Lembrando que nos óxidos, o oxigênio aqui sempre terá valência menos 2, tá bom? Sempre terá valência menos 2 nos óxidos. E assim como os sais, eles também podem ser classificados em alguns grupos, como os óxidos ácidos, que são formados por ametais, como por exemplo o CO2, que é formado pelo carbono, o SO2, que é formado pelo enxofre, o SO3, que é formado pelo enxofre. Então, geralmente, quando os ácidos são formados por ametais, com elementos de alta eletronegatividade, eles formam óxidos ácidos. O interessante é que esses óxidos ácidos, quando eu interajo eles com água, eles formam ácidos. Que é por isso que acontecem as chuvas ácidas, porque geralmente esses óxidos eles são liberados, né, jogados na atmosfera em queima de combustíveis fósseis, entre outras coisas. E aí, como a gente sabe, nas nuvens, né, tem gotículas de água. Quando esses óxidos interagem com a água, propiciam a formação dos ácidos, o que forma chuvas ácidas, né? Existem também, é conteúdo de Enem, né? Existem também os óxidos básicos. Na maioria são formados por metais. Então, os ametais são ácidos. Os metais, que são os elementos com alta eletropositividade, vão formar óxidos básicos. Portanto, eles são também compostos iônicos. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter mais cátions, né? Como o Na, o Mg, o K, aqueles metais que a gente já viu até nos sais. E aí, quando acontece isso, a gente vai ter os óxidos básicos, né? Além dos óxidos ácidos básicos, a gente vai ter os óxidos anfóteros, ou seja, eles possuem comportamento ambíguo. Uma hora age como ácido, outra age como básico. Então, eles dependem da substância, né? Que eles estiverem em contato. Então, são chamados anfóteros por isso. Porque eles não são nem, por definição, ácido nem básico. Ele pode ser um ou outro, vai depender de qual substância que eles vão interagir. Que é, no caso aqui, o Al2O3, o ZNO, o óxido de chumbo, o dióxido de chumbo, né? Então, nesses casos aqui, vão ser óxidos anfóteros. E os óxidos neutros são óxidos covalentes que não reagem com água formando nem ácido nem base, né? Diferente dos ácidos e dos óxidos básicos. Então, os óxidos neutros, eles não formam nem ácido nem básico quando misturado, quando interagem com água, que são o CO, o NO, N2O, entre outros. Ok? Os óxidos mais tranquilos, né? Os sais dá mais um nozinho no juízo. Vamos para as questões. Questão 1, a gente fala sobre a chuva ácida. A chuva ácida, ela é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Ela consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácido, né? Se é chuva ácida, tem que ter ácido nela, né? Sua formação ocorre pela dissolução na água da chuva dos óxidos ácidos. Olha o que a gente falou sobre ele, presentes na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído apenas por óxidos que provocam a chuva ácida.
E aí, o que vocês acham? O Na2O é um óxido ácido? E aí, cadê vocês? Qual que vocês acham aí que é a resposta? C. O Everton acha que é a C. Todo mundo concorda com o Everton? Gabriel também acha que é a C. Leandro também é a C. C de certo, né? Exatamente. A resposta aí é a C. Então, vamos olhar aqui novamente, ó. Os óxidos ácidos são aqueles formados por ametais, né? Como, por exemplo, o CO2, SO2 e o SO3. O carbono, o enxofre, eles formam esses óxidos ácidos, né? Por serem ametais. Então, se a gente analisar o Na+, é um metal. Então, não pode ser essa, né? Se a gente analisar a B, o Mg, o magnésio, também é um metal. Então, não pode ser, né? A C acerta, né? Que a gente já viu. Se a gente analisar a D, ambos aqui são dois óxidos neutros, né? Igual a gente viu ali por definição, são dois óxidos neutros. E do mesmo jeito acontece com o item E. Então, por conta disso, a resposta realmente é o item C de certo. Questão 2. Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, foram derramados pelo navio Bahamas, no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, CaCO3, na região atingida. Nesse caso, a gente tem que neutralizar o ácido. Como é que a gente neutraliza o ácido? Com uma base, né? Ou uma substância que tenha caráter básico. Então, por conta disso, qual que vocês marcarem aí? Qual seria a resposta? A D. Eu acho que é a B. O Lucas disse que é a B. Então, se a gente analisar aqui, a gente já... o Marcos acha que é a B também. O Leandro marcou a B. Se a gente analisar aqui, a gente tem que procurar para neutralizar o ácido, né? Então, se a gente quer neutralizar o ácido, a gente não vai usar um sal de caráter ácido, né? Então, como foi falado ali, né? Ele usou o carbonato de cálcio, já dizendo, né, que é o sal que vai ser utilizado. E também a gente não vai usar um sal de caráter neutro. De novo, um sal de caráter neutro, né? Então, sobrou AB ou AD. O que vai estar o erro aqui é bem aqui, ó. É um sal de caráter básico que possibilita a neutralização. Na D diz assim, que impossibilita. Se impossibilita, então não dá certo, né? Então, olha que só a palavrinha aqui que muda. Impossibilita, então não dá certo. Então, realmente, a resposta é a alternativa B. Ok? Obrigado a todos aí pela atenção. Agora eu passo para a Marjorie. Se tiverem alguma dúvida... Saiu já? Saiu. Pronto. Bom, gente, boa tarde. Vou iniciar aqui. Bom, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar aí no chat ou abrir o microfone, certo? Podem ficar à vontade, tá? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de anatomia, hoje com o sistema respiratório. E aí vocês vão perceber que ele tem muita relação com os outros dois sistemas que nós já vimos, né? Que foi o digestório e o circulatório, tá? Como eu até coloquei no próprio material, todos esses sistemas, eles têm a função deles específica,
mas eles também têm uma função integrada, né? Então, eles são interdependentes, eles precisam que o outro funcione bem, né, para que eles também consigam desempenhar a própria função de forma correta, certo? Então, vocês estão vendo direitinho aí a projeção? Sim, tia, estamos vendo. Ok, então vamos lá. Bom, então, qual é a função, né, do sistema respiratório? Ele tem como função principal a captura do oxigênio, certo? E a partir da captura do oxigênio, ele vai desempenhar a respiração em 2 níveis. Em nível pulmonar, né, que é um nível sistêmico maior, e em nível celular, né, que é um processo que já ocorre dentro das nossas células, tá? A respiração pulmonar, ela ocorre por meio dos movimentos respiratórios, movimento de inspiração e expiração, né, de você puxar o ar e depois liberar o ar. Esses movimentos respiratórios, então, eles acontecem para que o objetivo final, né, seja alcançado, que é a hematose. A hematose, ela consiste na troca de gases respiratórios, certo? Então, o que acontece? Lá dentro do pulmão vai ocorrer a entrada do oxigênio na corrente sanguínea e a saída do gás carbônico. E aí a gente tem a primeira interação do sistema respiratório, que é com o sistema circulatório, certo? Então, para que esse oxigênio que foi capturado pelo sistema respiratório seja distribuído pelo corpo, ele vai ficar dependendo do sistema circulatório, que a gente viu na aula passada, certo? Então, essa respiração pulmonar, ela consiste, né, nessa captura do oxigênio aqui e posterior troca do oxigênio pelo gás carbônico. E aí esse gás carbônico, ele é expelido de volta, né, na nossa expiração, certo? Se eu estiver indo muito rápido, gente, vocês falem, tá? Eu vou tentar correr um pouquinho aqui por conta do nosso tempo, certo? Mas aí, se ficar alguma dúvida, podem interromper. A respiração celular, ele é um processo bioquímico, ou seja, é uma série de reações químicas que acontecem dentro da nossa célula, tá? Esse processo bioquímico consiste na quebra da glicose, e aqui a gente encontra a relação do sistema respiratório com o sistema digestório, né, já que a gente consegue essa glicose graças à nossa alimentação, ok? E todo esse processo de respiração celular tem o objetivo de conseguir ATP. ATP é uma sigla, né, para adenosina trifosfato, certo? Todas essas informações detalhadas tem lá no material de vocês. E sempre que vocês virem essa siglazinha de ATP, eu estou falando de energia, ok? Então, essa molécula de ATP, ela é capaz de guardar energia nas ligações químicas dela. Então, sempre que vocês virem, guardem essa informação. Sempre que vocês virem esse ATP, está falando de energia, certo? E para que a gente precisa de energia? Para viver, né? Para tudo, ok? Então, para respirar, enquanto você dorme, é muito química essa parte, né? Então, enquanto você dorme, o seu corpo ainda continua funcionando. Você ainda precisa de energia enquanto você está ali, quietinho, dormindo, tá? Então, para tudo a gente precisa de energia, e essa energia a gente consegue extrair graças à respiração celular, que usa a glicose lá da nossa alimentação, tá bom? Então, esses são os 2 níveis de respiração que a gente tem. Muito cuidado para não confundir os 2, ok? Então, respiração pulmonar consiste nos movimentos, né, na realização dos movimentos respiratórios, de inspiração e expiração, né, com o objetivo de fazer essa troca gasosa, que é a hematose, né, que é a absorção do oxigênio e a liberação do gás carbônico,
E a respiração celular é um processo bioquímico, são reações químicas que ocorrem dentro das células com o objetivo de produção de ATP, tá? De produção de energia, ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Não, né? Posso seguir. Então, vamos lá. A respiração celular, ela tem uma formulazinha, e aqui vocês vão guardar essa fórmula dentro do coração de vocês, porque a gente vai falar muito nela, né? E talvez vocês já tenham até visto ela no primeiro ano, quando vocês viram as mitocôndrias, né? A respiração celular, que é um processo que ocorre dentro dessa organela da mitocôndria. E aqui a formulazinha básica dela, né? Aqui, esse C6H12O6 é justamente a glicose, ok? Então, a glicose que a gente consegue através da nossa alimentação, ela se combina com o oxigênio que a gente captura através da respiração, né? E isso vai ser convertido, então, em gás carbônico, que vai ser liberado, e em água, tá? Essa água aqui, ela pode ser em forma de vapor, tá bom? Então, essa daqui é a equação geral da respiração celular. Lembrando sempre que o objetivo dela, de acontecer, é a produção de ATP e a produção de energia para o funcionamento do nosso corpo. Ok? Bom, e aí, quais são os órgãos que formam o sistema respiratório? Tá? A gente vai falar aqui de uma forma mais resumida, certo? A funçãozinha está bem descrita lá no material de vocês. E aqui a gente vai falar só alguns pontos principais, tá? Então, a gente tem como primeiro órgão aqui, né, o primeiro estágio aqui da respiração, que ela acontece através da cavidade nasal. A cavidade nasal, ela é a parte interior, certo? Aqui das nossas narinas, tá? E ela tem a principal função de fazer uma primeira limpeza do ar que a gente respira, né, por isso que a gente tem esses pelinhos no nariz, né, a melequinha do nariz, ela é um muco produzido para aprisionar essas impurezas que tem no ar, certo? Então, tudo existe por uma razão, certo? Então, nosso corpo não realiza nada à toa. Então, na cavidade nasal, esse ar, então, ele é filtrado, certo? Uma filtragem leve aí ainda, né? E ele também é aquecido, tá? Para poder adentrar aqui o corpo. Da cavidade nasal, esse ar passa pela faringe. Lembrem que a faringe é um canal compartilhado entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Então, o alimento, ele também passa pela faringe, tá? E aí o ar vem e entra na laringe. Na entrada da laringe, tem uma pecinha importante que... Ui, passei sem querer. Que é a epiglote, certo? O que é que ela... Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas bem aqui, logo acima da laringe, tem tipo um ossinho branco, uma cartilagenzinha, certo? Que ela funciona como uma porta, que é justamente a epiglote, tá? Para que ela serve? Para isolar a passagem para o sistema respiratório quando a gente está se alimentando. Então, o esôfago, que é por onde passa o nosso alimento, ele fica logo atrás do canal respiratório. Então, para que aquela famosa expressão que a gente fala, né? A comida quis entrar pelo buraco errado, quando a gente se engasga, né? Então, é justamente alguma coisa, quando a gente quer falar e comer ao mesmo tempo, respirar e comer ao mesmo tempo, não dá certo, tá? Você acaba se engasgando. Então, reparem, na próxima refeição de vocês, que a nossa respiração, na próxima, na merenda de vocês, mais tarde, na próxima, na respiração que você vai fazer, durante o momento que você está engolindo, ela cessa. Então, você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque no momento que você está engolindo o alimento, a epiglote fecha para que esse alimento não passe para a traqueia, né? Que é um dos canais respiratórios,
certo? Então, tá com medo agora, né, Rafael? Então, pronto, já pode fazer quase uma aula prática aqui nesse momento. Então, você já pode observar isso. No momento que você está engolindo, você não consegue respirar, tá bom? Então, logo após a laringe, a gente tem a traqueia, que é um tubo de cartilagem, certo? Essa traqueia, ela, então, se divide em 2 brônquios. Os brônquios, eles já adentram aqui os pulmões, e esses brônquios, eles vão se ramificar em vários canaizinhos menores, que são os bronquíolos, ok? Todos esses bronquíolos, eles já estão aqui no interior dos pulmões, tá? Essa pleura aqui, do lado esquerdo, que vocês estão vendo, lá embaixo, é uma camada de proteção do pulmão, uma camadinha fininha, que ela fica revestindo o pulmão, né, para manter ele úmido, né, aquecido e tudo. E o diafragma é um dos músculos responsáveis pelo controle dos movimentos respiratórios, tá? No finalzinho de cada bronquíolo, reparem que a ramificação aqui dos bronquíolos parece uma árvore, né? Que é justamente a nossa árvore respiratória. Então, no finalzinho de cada bronquíolo, a gente tem os alvéolos pulmonares, certo? O que são os alvéolos pulmonares? Eles parecem um cachinho de uva, tá? E é aqui que acontece a hematose que a gente falou agora há pouco, a troca gasosa, certo? Esses alvéolos, eles são super vascularizados, ou seja, eles têm uma relação muito íntima com o nosso sistema circulatório. Então, nessa região aqui do lado direito, é como se fosse cada bolinha dessa, está representando cada bolinha desse alvéolo, né? Então, é justamente aqui que ocorre a troca gasosa, a hematose, certo? O oxigênio, ele passa do ar para o sangue, né? E, em troca, o gás carbônico sai do sangue e vai para o pulmão para poder ser expelido, tá bom? Então, perguntar para vocês, qual é o local do sistema respiratório em que ocorre a hematose? Ocorre lá dentro dos alvéolos pulmonares, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Não é tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá. A gente já vai para as nossas questões, tá bom? Eu escolhi 2 questões, vai ficar uma lá ainda para vocês se desafiarem, tá? Então, a gente vai resolver as 2 primeiras. A questão 1 traz um tema super atual, que é o motivo de nós estarmos tendo essas aulas dessa forma, né, que é sobre o coronavírus, tá? É uma questão do banco do Enem, certo? Ela não chegou aí para uma prova do Enem, ela faz parte do banco de questões do Enem. Então, leia o texto abaixo. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente coronavírus, o SARS-CoV-2, foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato da pessoa com secreções contaminadas. Daí a importância da gente usar a máscara, né? Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem também causar infecção do trato respiratório inferior, no caso são os pulmões, como as pneumonias. Vamos lá para o comando da questão. Assinale a opção, e aí vocês vão ver que o texto da questão não tem muito a ver com o comando, né? Assinale a opção que indica os movimentos de inspiração e expiração, respectivamente, durante a respiração pulmonar. Então, o que é que acontece nesses movimentos respiratórios? Letra A, saída de ar dos pulmões, o diafragma se contrai. Entrada de ar nos pulmões, o diafragma se relaxa. Entrada de ar nos pulmões, o diafragma se contrai. Na saída de ar dos pulmões, o diafragma se relaxa. O item C, na entrada, o diafragma se relaxa. E na saída do ar, o diafragma se contrai. No item D, a entrada do ar
no diafragma se contrai e na saída do ar o diafragma também se contrai. E no item E, diz que na saída de ar dos pulmões o diafragma se relaxa e na entrada de ar dos pulmões o diafragma se contrai. Antes de vocês escolherem a alternativa, eu vou mostrar essa imagem para vocês, que praticamente dá a resposta. Né? Então, o que acontece? Nós temos controlando aqui a respiração, tanto o diafragma, como também nós temos músculos ao redor dos pulmões, né? Que são os músculos intercostais, que eles estão ali entre as nossas costelas, tá? Então, esse conjunto todo de músculos, eles são responsáveis por controlar os movimentos respiratórios de inspiração e expiração, certo? Então, se você fizer uma inspiração e uma expiração mais forte, você consegue sentir a sua caixa torácica, né, que é a sua costela se expandindo, né, e depois ela diminuindo, tá bom? E aí, eu já peço para vocês fazerem o seguinte, respirem, né, e percebam em qual movimento você tem que fazer mais força, na inspiração ou na expiração. Enquanto vocês pensam aí, o Gabriel pergunta. Pode falar, Gabriel. Gabriel levantou a mão. Ah, tá bom. Então, e aí? Sem problema. No caso, qual movimento você tem que fazer mais força? Para inspirar, para puxar o ar, ou para expirar? Everton está dizendo que é na inspiração. Então, justamente, se você tem que fazer algum tipo de força, significa que você contrai os seus músculos, tá bom? Então, como diz aqui na imagem, ó, o diafragma contrai-se e baixa. Ou seja, na inspiração, não só o diafragma, mas os outros músculos também, eles vão se contrair, ok? Enquanto na expiração, eles vão relaxar, tá? A expiração é um movimento mais tranquilo, né? Mais natural, é como se você estivesse descansando. Então, na inspiração, nós temos, então, a contração do diafragma, e na expiração, nós temos o relaxamento, tá bom? Com base nisso, qual é a alternativa que vocês escolhem? Letra A, B, C, D ou E? Letra B, D. Apareceu um C e um D aí, mas a maioria está no item B, né? Então, vamos lá conferir qual a alternativa correta. É o item B, exatamente, a maioria acertou, certo? Então, durante a inspiração, o diafragma desce e se contrai para expandir, né, os pulmões, então por isso que ele desce, e depois na expiração ele relaxa, subindo e comprimindo os pulmões, ok? Certíssimo. Item B. Vamos à questão 2. Questão 2 também é uma questão de Enem, aqui Enem real, não é do banco, tá? E aí, essa questão, ela traz uma característica que eu queria mostrar para vocês, da prova do Enem, que é a mistura de temas, certo? Ela, às vezes, traz um texto sobre determinado assunto, e aí, no comando da questão, você tem que ter domínio sobre um outro assunto para poder responder. Então, o Enem trabalha muito isso, certo? Sempre essa integração entre os conteúdos. Então, vamos lá. A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio. E aí ele explica o que é cada uma. A hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea. Então, a hemoglobina e a mioglobina são pigmentos respiratórios, tá? A hemoglobina é a responsável por manter o nosso sangue vermelhinho. Então, ela é a proteína tanto responsável pela cor quanto pelo transporte de oxigênio. Já a mioglobina se liga ao oxigênio
dentro das células musculares, certo? E aí ela traz esse gráfico, né, que para a gente interpretar o que é que acontece. Aqui embaixo eu tenho a pressão parcial de oxigênio, é como se fosse, de um modo bem leigo, é como se fosse a afinidade, né, que cada proteína dessa tem pelo oxigênio, certo? É isso que o gráfico está mostrando. Então, aqui, quando a pressão de oxigênio é menor, a afinidade da hemoglobina também é menor. Então, a afinidade que a mioglobina tem pelo oxigênio é bem maior do que a hemoglobina. Ou seja, na falta de oxigênio, se você está, por exemplo, numa montanha, lembra da seleção brasileira quando vai jogar lá no Chile? Eles têm que ir bem antes para conseguir se habituar, né? E o corpo deles produzir mais hemoglobina para que eles consigam respirar direito e não caiam duros no campo de futebol, com falta de ar, certo? Então, quando você tem pouco oxigênio, né, na verdade, a pressão é menor de oxigênio, a mioglobina, ela consegue captar mais desse gás do que a hemoglobina. Então, a mioglobina tem uma afinidade maior com o oxigênio do que a hemoglobina, tá? E aí, o que a questão pede? De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? O que é o gene? É a informação genética que induz a produção da mioglobina no nosso corpo. Então, se eu não tenho essa informação no meu DNA, eu não vou produzir a mioglobina. E aí a gente volta só aqui na questão para ver qual é a função dela. Mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Então, se eu não tenho o gene da mioglobina, eu não vou produzir ela. Então, o que vai acontecer? Na letra A concentração de oxigênio no sangue diminuirá. Letra B, a capacidade de produção de hemoglobina diminuirá. Letra C, a distribuição do oxigênio por todos os organismos será homogênea. Letra D, a transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada. E letra E, a hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue. Já estão respondendo aí? Letra D, letra D, letra D. Vocês estão bom demais. Então, é exatamente isso. A questão já dá praticamente a resposta, né? É só você identificar qual é a função da mioglobina, que é justamente fazer a transferência do oxigênio para o tecido muscular. Então, se eu não tiver essa mioglobina, a transferência do oxigênio para esse tecido vai ser prejudicada. Exatamente. Muito bem. E aí, só chamando a atenção de vocês para o comentário que o professor René fez, ó, em locais de grande altitude, a pressão atmosférica é baixa, o que diminui a quantidade de oxigênio disponível. Então, por isso que os jogadores têm que ir antes para se habituar, né? E ainda assim, se vocês observarem, quando eles têm um tempinho, eles vão lá para o negocinho de oxigênio e ficam respirando um pouquinho, que é para aumentar a pressão de oxigênio no pulmão deles, certo? Então, quem já mora lá já está de boa, já está tranquilo, né, já está acostumado. Agora, quem vai, sofre um pouquinho. Bom, gente, então, é isso, né, para a gente encerrar a nossa aula, então, só dando aquelas diquinhas para vocês de estudo, né, revisem depois essa aula. Quem tiver ainda alguma dúvida, saibam que essa aula continua gravada lá no YouTube, então vocês, não lembro do que a professora falava, vantagens do ensino remoto. Posso ver a explicação do professor 500 milhões de vezes se eu quiser, tá? Então, vai estar lá disponível no YouTube para vocês assistirem mais tarde. Deem uma revisada também no material em PDF, certo? As questões que ficaram no material que a gente não resolveu aqui, tentem resolver sozinhos e depois vocês conferem o gabarito que a gente sempre envia depois, tá bom? E aí, atenção na hora de enviar a atividade de vocês na plataforma.
ok? Revisem as respostas de vocês, vejam se está tudo direitinho, nome, número da atividade, a série, para a gente poder identificar, tá? E aí, depois, é só enviar para o Abraço, tá bom? Então, agradeço demais a participação de vocês, vocês foram ótimos hoje, e agora eu vou enviar o link para vocês fazerem a frequência, certo? E aí, quem for fazendo a frequência, clica no link e aí já pode saindo da aula, tá bom? Os meninos, vocês querem falar alguma coisa? Se despedir?